Bem-vindos ao canal mais energético do Brasil. Que bosta. Hoje vamos fazer uma análise dos resultados do terceiro trimestre de 2020 de Energias do Brasil, de código de negociação NBR3. Vamos ver como foram os resultados nesse período. Vamos falar se vale a pena investir nessa empresa, se é uma boa empresa para o longo prazo. Vou dar uma pincelada sobre o setor de maneira geral, o setor de energia, e no final vou falar se eu invisto ou não e qual percentual da minha carteira eu tenho alocado nessa empresa. Então vamos lá. Então, antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que a gente está sempre soltando análise de resultados das empresas nesse trimestre. Todas as empresas que a gente investe, de 25 a 30 mais ou menos, a gente está fazendo análise de resultado. Então, já se inscreve para você acompanhar os resultados e ver quais são as perspectivas para o futuro dessas empresas, tá? Então, vamos lá. Energias do Brasil. Primeiro vamos ler um pouco aqui a apresentação da empresa que foi soltada no release. Então aqui dá para ver algumas informações como lucro líquido, dívida líquida, EBITDA. Ela tem um valor de mercado ali de 10,6 bilhões e um free float de 48,1%, sendo que 51,2% estão com o controlador. Vamos dar uma olhada aqui, uma olhada geral nos números e depois vamos pegar alguns slides, algumas imagens que foram mostradas no vídeo de apresentação de resultados da própria Energias do Brasil e vamos dar uma comentada. Começando aqui por alguns números desse período, terceiro trimestre de 2020. Então, em comparação com o terceiro trimestre de 2019, a margem bruta teve uma queda de quase 9%, o PMSO teve uma queda de 7%, o EBITDA caiu 10%, o EBITDA ajustado subiu quase 20%, o lucro líquido caiu 15,3%, o lucro líquido ajustado subiu 22%, o CAPEX caiu 15% e a dívida líquida teve uma queda de 4,4%. Então, de maneira geral, dá para ver que teve uma piora em alguns números, a gente vai entender com o decorrer do vídeo, tá? Bom, indo agora para a apresentação dos resultados, que foi mostrada pela Energias do Brasil, a EDP. É interessante aqui que eles mostram um pouco da estratégia que eles estão utilizando para lidar com essa situação de pandemia, pós-pandemia e talvez pré-pandemia. Bom, então eles definiram ali as suas etapas de atuação em reagir, recuperar e reformular. É o plano de ação deles nesse período. Então, no reagir, foi criado um comitê de crise do Covid-19, a etapa de recuperar, na qual foi estabelecido um plano de recuperação de resultados, e a etapa 3, que é o reformular, no qual eles enxergam algumas oportunidades de crescimento, de foco no cliente, crescimento digital, inovação, retomada verde, diversidade, inclusão e novos modelos de trabalho. Nesse período aqui eles destacaram algumas medidas rigorosas de prevenção e proteção dos colaboradores, reforço da liquidez em 3,1 bilhão de reais. Eles doaram mais de 10 milhões de reais para o combate à pandemia, tiveram 57 iniciativas para mitigar o efeito da pandemia. Como resultado já desse plano de recuperação de resultados, eles conseguiram recuperar 177 milhões de reais. Tiveram retomada no CAPEX e nas obras de transmissão, algumas dessas obras que ficaram paradas devido à situação de pandemia no país estão sendo retomadas agora. E adotaram política de dividendos e um plano de recompra de ações. Nesse período foi feita a recompra de ações pela EDP. Continuando aqui nos destaques, é citada a retomada das obras após as paralisações causadas pela pandemia, com 79% do CAPEX já sendo executado. Isso na parte de transmissão. Falando do setor de distribuição, foi registrado um crescimento de 4,9% em comparação com o trimestre anterior. Nesse período também teve um reajuste tarifário, que foi passado ali para os consumidores e também veio implementando algumas políticas de combate à inadimplência. Aqui na parte de geração e comercialização, um destaque para a gestão integrada da geração hídrica e comercialização, com resultados positivos no trimestre e 26% de ED. É interessante a Energias do Brasil, a EDP, que como ela atua no setor de transmissão, distribuição e geração de energia, ela faz uma integração ali entre todos os setores
e dessa maneira consegue otimizar os seus resultados. É quase como se fosse um tipo de sinergia dentro de uma única empresa. Na parte de serviços e inovação, que é um ponto que eu gosto muito de olhar nas empresas. Eles fizeram a instalação de uma usina solar para a Johnson & Johnson, instalaram também o primeiro eletroposto ultra rápido público do Brasil e também foi eleita a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo Valor Inovação Brasil. Esse é um ponto que eu acho muito importante em qualquer empresa. Ela está sempre inovando e sempre sendo efetiva nessa inovação. Aqui na parte financeira, ela destaca um controle de custos que foi reduzida em 7,3%. Foi apresentado um dívida líquida por EBITDA ajustado de 2 vezes. Lembrando que esse EBITDA ajustado e também o lucro líquido ajustado desconsiderou efeitos não recorrentes dos últimos 12 meses. Então fica esse asterisco bem grande aí sobre essas informações. E também tivemos a recompra de ação realizada, na qual eles adquiriram 3 milhões de ações até o momento. Falando mais um pouco a fundo dos resultados financeiros, vamos dar uma olhada nisso aqui. O EBITDA apresentou uma queda de 10,2% em relação ao terceiro trimestre de 2019 e, se comparados os últimos 9 meses, tivemos uma queda de 2,7%. O lucro líquido também teve quedas, foi 15% de queda em relação ao terceiro trimestre de 2019 e 3,6% se comparados aos últimos 9 meses. Porém, também é demonstrado aqui o EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado, na qual esse EBITDA ajustado teria um aumento de 19,4% e o lucro líquido 22,3%, tudo em relação ao terceiro trimestre de 2019. O que a Energias do Brasil, o que a EDP está querendo mostrar para o acionista quando ela divulga esses dados? O que ela está falando? É o seguinte: nosso lucro caiu, nosso EBITDA caiu, mas tudo isso foi devido a um não recorrente pela situação causada pela pandemia de Covid-19. Quando ele mostra esse EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado, o que ele está falando? Se a gente tirasse aqui os efeitos da pandemia, o resultado nosso foi positivo. Da NBR foram sim impactados pela crise, tiveram sim uma queda muito grande, mas no operacional ali, desconsiderando isso, teria sido um resultado positivo. Isso é importante para você saber como uma empresa sabe lidar com uma crise como essa. E boa parte da queda nesse lucro, nesses resultados operacionais, já eram esperados, porque as empresas do setor de energia costumam lançar um release de resultados operacionais um pouco antes ali do release financeiro. E no seu operacional já havia sido mostrado uma queda muito grande no consumo de energia do setor industrial e do setor de comércio, que foram áreas muito atingidas pela pandemia. A Vale, por exemplo, que é um dos principais clientes da energia do Brasil, estava com suas atividades paradas, então isso gera uma queda no consumo de energia, assim como os comércios fechados também não estavam consumindo energia e isso impacta nos resultados da Energias do Brasil. Mais alguns resultados interessantes: a parte de geração hídrica teve um crescimento de 59 milhões de reais, a comercialização de serviços, transmissão e outros aumentou 57,7 milhões e teve um resultado financeiro de mais 18 milhões de reais. Avançando mais um pouco na apresentação deles aqui. E no que diz respeito ao meio ambiente, a exploração de energia, principalmente aqui no Brasil, ela é referência no mundo inteiro, porque a nossa principal fonte de energia é através dos recursos hídricos, através de hidrelétricas, que são consideradas uma forma de energia muito limpa, praticamente não se gera resíduos no meio ambiente. É claro que o problema ali vem da desocupação do terreno e tal, tem alguns problemas relacionados ao desvio de água, que pode dar uma prejudicada na fauna e na flora ali das afluentes que são afetados por aquela usina hidrelétrica. Mas se você comparar com outros países, a questão dos resíduos gerados e dos danos ao meio ambiente provocados pelo setor energético aqui no Brasil é muito pequeno. Na parte social, eles mostram a meta deles até 2022 de tornar a companhia mais justa, inclusiva e diversa. Tem 20% de mulheres na liderança, 30% no quadro geral. Foi investido ali R$1 milhão em programas de desenvolvimento para grupos de diversidade e R$600 mil para programas de captação. Outro programa deles aqui é a EDP Solidária, que doou mais de R$10 milhões em projetos de combate à pandemia. E tem gente que fala que empresa não ajuda em nada, né?
fora os empregos gerados, mas não vou entrar nesse assunto agora porque é bem polêmico. Futuramente a gente vai fazer um vídeo sobre isso quando a gente quiser ser apedrejado. Na parte de governança, o que eu vejo de mais destaque, mais interessante aqui, é que a remuneração dos executivos está atrelada aos indicadores da companhia, ali ao seu lucro, à sua dívida, ao seu lucro operacional, enfim. Isso é muito interessante, é como se você remunerasse os executivos pelo desempenho da empresa, o que é bem melhor do que remunerar por cotação de ações, né? Bom, agora minha opinião, o que eu acho desse resultado? Bom, na minha opinião não teve nada de absurdo esse resultado. Tiveram algumas quedas ali em relação aos trimestres anteriores, que já era esperado devido às questões do cenário atual, mas na minha opinião a EDP, a Energias do Brasil, vem lidando até de maneira satisfatória com toda essa crise. Lembrando que o setor de energia é um setor bem perene, é um setor que costuma ter um fluxo de caixa ali, receitas bem previsíveis, e por isso costuma ser um setor bem tranquilo de se investir, não tem tanto segredo assim. Fica aí um asterisco para esse lucro ajustado e EBITDA ajustado, no qual eles desconsideraram os não recorrentes. É muito importante ter ciência disso. Por mais que eles destacaram ali um crescimento no lucro líquido ajustado, esse ajuste quem faz é eles botam do jeito que eles quiserem. Por mais que seja regulado pela CVM e que seja mostrado ali no release deles, é bom a gente entender o que de fato aconteceu. Falando também um pouco sobre o setor, além dessas características que eu já citei de previsibilidade de caixa, de estabilidade, é um setor que vai ter uma demanda cada vez maior. É histórico a crescente demanda por recursos energéticos no mundo inteiro. E também, como eu já falei, principalmente aqui no Brasil, isso é feito de uma maneira muito positiva, na qual a maior parte da nossa energia é gerada através de hidrelétricas. Então, é claro, a gente tem um risco hídrico aí, um risco de uma seca, que pode sim causar problemas ao setor, mas as empresas estão cientes disso e em busca de adotar medidas cada vez mais efetivas no controle dessa energia, no manejamento dos recursos hídricos e energéticos. Vale a pena investir em Energias do Brasil ainda? Para mim, sempre vale a pena investir em boas empresas. E Energias do Brasil, na minha opinião, é uma grande empresa. Então, pela lógica, eu ainda investiria em Energias do Brasil. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra, tá? Faça sua própria análise e tire suas conclusões. Tanto que hoje eu tenho 5,53% da minha carteira nessa empresa. Na verdade, eu tenho 3 empresas de energia na minha carteira, que são Energias do Brasil, Engie e Equatorial. Em breve vai sair resultado dessas empresas e a gente vai gravar vídeo. Então, pelo vídeo de hoje é isso, mas não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, me fala o que você achou do resultado dessas empresas e fica de olho para acompanhar o resultado das melhores empresas da bolsa. Então, te vejo no próximo vídeo.